Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos casados já fazia 7 anos e pouco. Tínhamos uma filha de 6. Nos dávamos bem na medida do possível, mas nosso casamento estava longe de ser perfeito. Porque apesar da gente ter, assim, um relacionamento tranquilo, de vez em quando havia alguma discussão. O pior é que, na maioria das vezes, era por bobagem. Ela também trabalhava fora, de modo que o serviço de casa a gente acabava meio que dividindo. Quer dizer, final das contas, acabava sobrando mais para mim até do que para ela. Eu não reclamava, mas era eu que preparava o jantar, por exemplo. Inclusive, final de semana. Ela dizia que eu cozinhava bem, que a comida dela não era tão boa quanto a minha, sabe? Eu nunca reclamei, até porque sempre gostei de cozinhar, mas, sabe, verdade seja dita, sempre acabou sobrando mais para mim do que para ela. Acho que às vezes ela se folgava um pouco, porque tinha final de semana que ela não movia uma palha para ajudar ali em casa no serviço. Pegava a nossa filha, ia para a casa da mãe dela e quase sempre até a roupa era eu que tinha que lavar. Volta e meia a gente acabava se desentendendo por conta disso. Porque, frequentemente, ela deixava tudo por minha conta. Mas, enfim, em nome da harmonia do nosso lar, eu acabava deixando barato. O problema foi que a sua tia, a uma certa altura, se mudou ali para a rua de baixo da nossa casa. E como ela e a prima sempre foram assim, muito chegadas, muito amigas, quando solteira, viviam juntas, as duas. Depois disso, parece que as coisas começaram a desandar, sobretudo quando essa tia dela se mudou ali para pé de casa. E eu digo isso porque final de semana, em vez de pegar a Juliana e ir lá para casa da mãe dela, como acontecia, ela ia para casa da tia. Almoçava, pegava a menina e simplesmente me deixava ali sozinho. Passava a tarde toda lá com a prima. E às vezes já era noite quando voltava para casa. Isso passou a ser motivo de discussão. Sabe? Mais desentendimentos. Eu vivia perguntando, que tanto que você faz enfiar na casa dessa prima? Ah, nada demais. A gente conversa. Você sabe que eu sempre gostei de conversar com a Priscila? Um dia, nossa filha acabou dando com a língua nos dentes. No que a Leila disse que elas só ficavam conversando o dia todo, a menina retrucou. E tomando cerveja, né, mãe? Apesar de ser novinha, a Juliana sempre foi uma garota assim, muito esperta. Se bem que nem precisava ela ter contado nada, né? Até porque muitas vezes eu senti cheiro de cerveja quando a Leila chegava. Ela até tentava disfarçar o cheiro com uma bala, sabe? Um chiclete. Mas sabe como é, né? Sempre dava para sentir aquele cheirinho característico de álcool no seu hálito. Olha, eu nunca falei nada. Juro por Deus. Tem mal nenhum de tomar uma cervejinha de vez em quando. Eu, por exemplo, sempre tinha algumas latinhas ali em casa para beber enquanto assava uma carne ou estava assistindo o jogo. Nunca fui de frequentar bar. Ainda menos depois que me casei. Mas em casa, eu tomava 1, 2, 3 latinhas de cerveja final de semana. Olha, eu nunca falei um A quando senti cheiro de cerveja quando a Leila chegava em casa. Vinda lá da casa da prima, sabe? Até porque, segundo a nossa filha, ela passava a tarde toda bebendo com a prima. Bebendo, escutando música e conversando, claro, né? Nesse dia em questão, ela negou. Falou que bebia só de vez em quando, mesmo assim era só um copo, e ainda chamou a atenção da nossa filha. Você pare de inventar mentiras pro teu pai, viu, Juliana?
sua linguaruda. Ralhou com a menina. E, já que toquei nesse assunto, verdade seja dita, sempre teve uma coisa na Leila que eu nunca gostei. Ela nunca foi a melhor das mães. Além de não ligar muito pro serviço ali da casa, desde que deu à luz, sempre foi assim meio descuidada em relação à nossa filha. Desde o comecinho, era sempre eu, por exemplo, que trocava as fraldas da menina, quando era um bebezinho, preparava a mamadeira, pegava no colo, quando ela começava a chorar. Mas era o tempo todo? Não, de vez em quando ela também fazia, mas, 80% do tempo era eu. Ter banho era eu que dava. Apesar de ela sempre levar a Juliana junto quando saía, eu, sinceramente, nem sei se ela cuidava direito da menina. Tinha horas que, em vez de mãe, ela parecia ser mais uma irmã mais velha, sabe? Aquela coisa de duas irmãs, assim, que começa a discutir, por exemplo. Até isso, a Leila fazia com a nossa filha. Pareciam duas crianças em vez de uma. O fato é que, enfim, apesar de tudo, eu sempre fui apaixonado pela minha mulher. Por isso, repito, tentava amenizar, certas coisas que ela fazia. O problema foi, como eu já disse, desde que aquela tia dela mudou ali para perto de casa, que eu senti que a Leila começou a mudar comigo. Ainda mais no seu comportamento. Final de semana, ela dava muito mais atenção para a prima do que para mim. Às vezes, eu até a convidava para a gente fazer alguma coisa juntos, um passeio, por exemplo. E ela já fazia aquela careta. Walter, eu não tô afim. Dali a pouco já se arrumava, pegava a Juliana e falava que ia lá para a casa da prima. Olha, quantas discussões a gente teve por causa disso. Um monte. Eu já tinha perdido a conta. Às vezes, quando eu a chamava para sair, além de dizer que não estava afim, ela ainda sugeria que eu fosse fazer o passeio e levasse a Juliana comigo. Um dia, durante uma discussão, eu cheguei e falei, porque, sabe, é uma coisa que acontecia tanto que chegou uma hora que me encheu a paciência. Escuta, o que está acontecendo com você, hein, Leila? Você esqueceu que tem marido, que tem família? Não sei o que você tanto faz na casa dessa prima. Onde que vocês arranjam tanto assunto para conversar? Sabe, levantei para 10, porque já estava cheio. Ela não disse um A. Só me olhou com aquela cara, assim, sabe? Pouco a pouco, a verdade é que eu senti que ela começou a se afastar de mim. A me deixar num segundo plano ainda pior do que eu já estava. E tudo depois que aquela tia se mudou e ela vivia enfurnada lá na casa dela, conversando com aquela prima. Conversando e tomando cerveja. Lembro que um sábado, só para variar, ela foi para a casa da Priscila com a nossa filha. E não me perguntem por quê, acabei inventando de ir atrás dela. Quando cheguei, estavam lá, fazendo o quê? Bebendo cerveja na frente da casa. Ela, a prima, o primo e um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Estavam os quatro ali, bebendo, rindo e conversando. Quando me viram, quando desci do carro, ficou aquele clima esquisito, claro. Todo mundo quieto, me olhando assim meio de lado. A Leila percebeu que eu não gostei. E como que ia gostar? Minha mulher ali, junto da outra, bebendo cerveja, com dois machos. Qual é o marido que gosta disso? Já cheguei de cara fechada. Perguntei da Juliana, ela falou que estava lá dentro da casa, e eu então pedi que ela fosse lá dentro pegar a menina para irmos embora. Os três. E olha,
Ela até foi buscar Juliana. Mas quem disse que quis voltar com a gente? Falou que ia ficar mais um pouco, que depois ia para casa. Para não fazer fiasco, escândalo na frente de todo mundo, não falei nada. Mas depois, quando ela veio para casa, tivemos a pior discussão da nossa vida. Até porque, no calor da raiva, eu acabei fazendo até uma insinuação. E quer saber? Tava no meu direito. O que você estava se abrindo lá para aquele cara, hein? Aquele amigo do teu primo. Aliás, é por isso que você não sai de lá, né? Por causa dele. Para de ser louco, Walter. Foi a primeira vez que o Henrique foi lá. Henrique? Então é esse o nome do... Olha, você pensa que eu não vi o climinha entre vocês dois? Ele olhando pra você, você dando aquela disfarçada? Presta atenção no que eu vou te falar, mulher. Que eu não sou palhaço. Eu não sou otário. Se eu descobrir que você anda me passando pra trás, você me paga. Olha, eu fiquei fora de mim. Foi depois desse dia, e nem podia ser diferente, né? Que as coisas começaram a desandar de vez. Ela dormiu no quarto da nossa filha, só para se ter uma ideia. E no dia seguinte, bem cedo, pegou a Juliana e foi lá para casa da mãe dela. Passaram o dia todo lá. E por estar furo da minha vida, eu não fui atrás. Agora, sabe o que foi pior? Depois, conversando com a menina, eu descobri que às vezes minha mulher a deixava sozinha na casa da tia e saía com a prima. Iam bater perna na rua. Passavam a tarde toda fora. Quando ela me contou isso, eu fiquei ainda mais transtornado. Perguntei por que ela nunca tinha me contado que sua mãe a deixava sozinha para sair. Mas a coitadinha, sabe, não soube explicar. Quem sabe até ela. Sabe, sei lá, a própria Leila, né? A obrigar-se a ficar quieta. Imagine como ficou a minha cabeça depois disso, né? Eles diziam que a Leila saía com a prima e deixava a nossa filha sozinha na casa da tia. Para onde que ela ia? E para fazer o quê? E o bobalhão em casa, sem saber de nada. Ela estava no banho quando tive essa conversa com a Juliana. E quando saiu do banheiro, eu a coloquei contra a parede. Só para variar, ela negou. Falou que Juliana estava mentindo. Como eu já disse, ela parecia mais de uma irmã mais velha de Juliana do que propriamente a mãe. A pobrezinha até chorou de tanta barbaridade que a Leila falou. Para se livrar, ela me mandou ir lá conversar com a sua tia. Falou que ela ia desmentir tudo que a Juliana tinha contado. Só que, francamente, né? Eu não duvidei de nada do que a minha filha falou. É porque, menina, não ia inventar uma história daquelas. A Juliana era uma menina inteligente, espertinha. E nunca tinha mentido. Ia começar agora? E a troco de quê? Se ela falou que a Leila deixava sozinha da casa da tia para sair com a prima, eu não tinha por que duvidar. Claro que a convivência ficou ainda pior. Sabe quando você perde completamente a confiança na pessoa? As brigas se tornaram diárias e cada vez piores. Até que um dia, depois de mais uma, feia, minha mulher pegou nossa filha, algumas mudas de roupa e foi para casa da minha sogra. Passou a semana todinha lá. E pelo fato de estar irritado com ela, não fui atrás. Me mantive ali firme no meu orgulho.
Somente no domingo seguinte, eu fui lá pra gente conversar, tentar se acertar. Mas adivinha? Adivinha? Apenas a Juliana estava em casa com a minha sogra, porque a Leila tinha saído. E detalhe, não atendeu o celular. Não atendeu as minhas ligações, não respondeu mensagem, simplesmente me ignorou. Eu fiquei ali na casa da dona Teresa, esperando por ela. E já era tarde da noite quando ela finalmente chegou. Mais uma discussão horrorosa. Ela não quis dizer onde estava, nem com quem e nem fazendo o quê. Boa coisa não era. Sabe qual foi a primeira imagem que me veio na cabeça? A cara daquele tal de Henrique. E só de pensar que os dois pudessem estar juntos, eu perdi completamente a estribeira. A gente brigou feio. E tudo ali na frente da minha sogra, da nossa filha. No fim, a Leila falou aquilo. Quer saber do que é mais, Walter? Cansei dos teus chiliques, viu? Não quero mais. Acabou. Aliás, não sei onde eu estava com a cabeça para me casar com você, sabe? Eu era muito nova, muito bobinha. Só isso para explicar. Falou que não ia voltar para casa comigo e que estava tudo acabado entre nós. Sabe o que eu fiz? Vendo que ela não ia mudar de ideia, peguei a Juliana e simplesmente fui embora. Pensei que fazendo isso, ela depois fosse pensar melhor, mas parece que nem se importou. Aliás, acho que até gostou. Preferiam que eu tivesse mesmo nossa filha comigo, em vez de deixá-la aos seus cuidados, porque assim ela naturalmente teria mais liberdade para bater perna na rua e sair com a prima. Apesar de tudo, eu ainda achei que fosse questão de tempo e que ela fosse voltar para casa. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Minha sogra até tentou convencê-la a voltar. Isso ela mesma me disse depois. Mas diz que a Leila nem a deixou falar. Pelo jeito, ela estava disposta mesmo a levar aquilo adiante, separação. Demorou um pouco para minha ficha cair. E quando a procurei de novo para a gente conversar, ela nem quis conversa comigo. Falou que não tinha nada para conversar, que não ia voltar atrás da decisão e que estava sacramentada a nossa separação. Nem mesmo sobre a nossa filha ela quis conversar e, pelo jeito, parecia não se importar mesmo que a menina ficasse comigo. Olha, eu fiquei tão desatinado. Senti que realmente minha família estava se desfazendo. Nos dias que se seguiram, voltei a procurá-la, mas ela se manteve irredutível. Coloquei até a Juliana no meio da conversa, só que ela não amoleceu. E chegou a dizer, quando eu falei que ia ficar com a menina, que ela concordava com isso, numa boa, sabe? Nem fez questão de ficar com a filha, como eu já suspeitava que ela faria. Repito aquilo que eu já disse lá no começo, foi uma coisa que sempre me incomodou, o fato de ela não ser boa mãe. Eu sempre evitei de admitir isso, mas agora posso falar sem medo, sem receio. Ela realmente nunca foi uma boa mãe. Com mulher que, ao se separar, não liga que a filha fique com o pai, em vez de lutar pela guarda da criança. De modo que, infelizmente, foi o fim para nós dois. O que mais me doeu foi saber que ela passou a sair à noite todo final de semana. E como ela não estava nem aí para Juliana, não ia vê-la em casa. Aí a menina sentia a falta da mãe e eu é que tinha que levá-la
até a casa da minha ex-sogra para as duas se verem um pouco. Mas quer saber? Geralmente a gente chegava e perdia viagem. Minha ex-sogra falava que ela tinha saído. Um dia voltamos para casa e estava tão triste com toda aquela situação. Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida de adulto, que foi chorar. Me tranquei no banheiro e chorei. Não quis chorar na frente da Juliana para não deixá-la impressionada. Por isso, fui lá no banheiro, feito uma menina, uma adolescente, e botar, sabe, aquela agonia para fora. Percebi que tinha perdido minha mulher para sempre. Que ela não estava nem aí para mim. Não estava nem para a filha. Imagine para mim. E o pior é que eu não podia fazer nada. Sabe, tudo que eu podia fazer, eu até que tentei, mas sabe quando a pessoa não quer? Ela não queria. De modo que, mesmo triste, acabado, procurei seguir com a minha vida. Até porque minha princesinha precisa de mim, né? Até porque ela só tem a mim. Se depender da mãe, volta e meia, eu passava de carro na frente da casa da tia da Leila. E às vezes acontecia de eu vê-la ali. Ela também me via, claro, né? Até porque eu passava bem devagar, com o vidro do carro baixado. Às vezes eu parava para nossa filha poder vê-la um pouco. Mas na maior parte das vezes passava reto. Nem chegava a cumprimentá-la. E quando eu fazia isso, ela me mandava uma mensagem querendo saber por que eu não tinha parado. Porque queria ver a nossa filha um pouquinho. Sabe, pessoa completamente falsa. Eu respondia no ato: tua filha está na casa do pai. Você sabe muito bem onde é. Por que você não vai lá? E a menina, se você tem tanta vontade assim, você sabe muito bem onde encontrar tua filha. O problema é que você esqueceu que tem filha, que ela sente a tua falta. Não precisa fingir que você sente saudade dela, que você sente vontade de vê-la. Se sentisse, não ficaria 2 semanas sem ver a menina, sabendo que ela está sofrendo por tua causa. O tempo foi passando, as coisas entre nós continuaram na mesma. E para ser sincero, eu achava até que ela já andasse saindo com outro cara. Quem sabe até mesmo aquele amigo do primo, o tal do Henrique. Eu me sentia péssimo quando pensava nisso, mas o que eu podia fazer? A última vez que fui cobrá-la, ela jogou justamente isso na minha cara. Não te devo satisfação nenhuma da minha vida, Walter. A gente está separado. Ou você esqueceu? Olha como me doeu as coisas que ela falou. Até porque não parou por aí. Despejou um monte de coisa em cima de mim. Me dei conta de que não conhecia a mulher com quem havia dividido a cama durante tantos anos. Volta e meia, eu havia tomando cerveja com os seus parentes e outras pessoas que eu não conhecia, numa mesa de lanchonete, inclusive aquele tal de Henrique, junto. Olha, eu chegava a me contorcer por dentro de tanto ciúme. Agora, a pá de cal foi o dia em que eu levei a Juliana à casa da minha sogra, isso num sábado, porque eu tinha um compromisso. Precisava que alguém ficasse cuidando dela. E adivinha com o que me deparei? Tinha um carro estacionado ali na frente. E dentro dele estavam ninguém menos que a Leila. Acho que não preciso nem dizer o nome do cara, né? Não estavam se beijando, nem se agarrando, nem nada. Só conversando, mas convenhamos, né? A troco do quê? Que os dois estariam ali juntos. E deu para sentir, sabe, aquele clima. Aquela coisa pesada, quando me aproximei e encarei os dois. O pior é que eu não pude falar nada. Agora, o que me doeu mesmo foi quando perguntei depois se estava rolando alguma coisa entre os dois. E mais uma vez, ela repetiu que não me devia satisfação. E ainda completou: eu tô solteira, Walter. Fico com quem eu quiser.
Você não tem direito de cobrar nada. Aliás, em vez de ficar se metendo na minha vida, por que você não arranja uma namorada também? Ela praticamente confessou que estava saindo com alguém. De todo modo, depois eu tive a confirmação. E depois disso, passaram a sair juntos abertamente, sem esconder mais nada de ninguém. Juro, apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de me acertar com ela. Por mais bobo que pareça. Qualquer pessoa racional no meu lugar sabia que não tinha chance, mas eu não. Eu achava que, sei lá, baseado no quê, né? A gente ainda ia acabar. Porque é duro, é doído quando a gente gosta de uma pessoa e não quer encarar a realidade. Custa para abrir os olhos a aceitar que realmente perdeu. Sempre resta aquele restinho de esperança, aquele sopro. Agora, uma coisa eu digo, viu? Se não fosse a minha filha, não sei o que teria sido de mim. Porque desde que essa mulher me deixou, que eu perdi o rumo de tudo. Se não tivesse sido pela minha filha, quem sabe eu tivesse me afundado de vez. Nossa, como você é fraco. Muita gente já me falou isso, viu? Inclusive parente. Ao ver que eu tô mal, que eu não tô legal. Agora de fora, é muito fácil falar, né? Meu Deus, ela não liga nem pra nossa filha. Se eu não levo a menina lá na casa da dona Tereza pra ela ver, ela também não vem atrás. Sequer liga. Nem telefonar, mandar mensagem pra saber como a Juliana tá. Parece que realmente ela não tá nem aí. Não me recuperei. As feridas ainda não cicatrizaram. Só eu sei o quanto tô penando. O quanto tá doendo esse coração. Porque, repito, de fora é fácil falar. Agora, a gente, quando tem uma família, uma filhinha linda como nós temos, e além de tudo é apaixonado pela tua mulher, é tão difícil, meu Deus, aceitar que a pessoa não dá valor para a felicidade. O que tem de mais lindo, maravilhoso do que duas pessoas que se amam, um homem, uma mulher, uma filha maravilhosa como a filha que a gente tem. Não dá para entender a cabeça dessa criatura. E é por não me conformar que eu tô assim, perdidão. Sabe, sofrendo. Nossa, como você é fraco. Será que se apaixonar por alguém é ser fraco? Ela não está sofrendo? Ou quem me critica não está sofrendo? Sabe por quê? Porque não amo ninguém. Eu amo. E por isso eu estou aqui penando. Por isso estou aqui sofrendo.